Hoje vou falar sobre a anatomia e a fisiologia do sistema digestório. Primeira coisa, qual é a função desse sistema tão importante para o nosso organismo? Ele tem como função a digestão dos alimentos através de processos pelos quais os alimentos são quebrados e transformados em substâncias que são assimiladas pelas nossas células. Então, por exemplo, quando a gente come feijão, não tem como essa macromolécula entrar na nossa célula. Ela precisa ser transformada em uma molécula menor para a célula conseguir assimilar então a essa principal função do sistema digestório. O sistema digestório é formado por dois componentes básicos, o tubo digestório e as glândulas anexas, como por exemplo o fígado e o pâncreas. Temos também as glândulas salivares que são a submandibular, a parótida e a sublingual. Todas essas são glândulas anexas ao sistema digestório. O tubo digestório é formado primeiramente pela boca, que é a abertura do tubo digestório, onde tem os dentes e a língua, e essas estruturas vão triturar o nosso alimento. E nós temos também alguns ductos que desembocam na cavidade bucal, que libera a saliva que é produzida pelas glândulas salivares. Após a deglutição, o alimento vai para a faringe e a faringe se comunica com o esôfago, que é um tubo fino e musculoso que leva o alimento através de movimentos peristálticos até o estômago. O que são esses movimentos peristálticos? São movimentos de contração involuntária, movimentos de ondas involuntárias. Após chegar ao estômago, o alimento fica mais ou menos umas 4 horas e meia no estômago. É um órgão musculoso e após isso o alimento é transferido para o intestino delgado. E o intestino delgado é dividido em 3 partes principais, o duodeno, o jejum e o íleon. Após isso, o alimento é conduzido ao intestino grosso, que tem mais ou menos meio metro de comprimento. E no intestino grosso é o que ocorre a reabsorção de água. A porção final do intestino grosso é o reto, e o reto se comunica com o ânus. Agora vamos falar um pouco sobre a fisiologia do sistema digestório e o seu funcionamento. Quando você come, por exemplo, um prato de feijoada, já pensou em como cada componente daquele prato é digerido no seu organismo? Então vamos pegar o arroz branco que vem com a feijoada. O arroz é um alimento rico em carboidrato. E como acontece a digestão de carboidrato no nosso sistema? Ela começa na boca, através de uma digestão mecânica, que é através da trituração do alimento com os dentes e com a liberação da saliva, porque após a liberação da saliva, o arroz, no caso, se mistura com a saliva e na saliva tem uma enzima chamada amilase salivar, que ela atua no pH neuro, que é o pH da boca. Essa enzima quebra o amido, que é um polissacarídeo, em maltose, que é um disacarídeo. Ao deglutir esse alimento, ele vai para o estômago e no estômago, como o pH é ácido, ocorre a liberação do suco gástrico e o suco gástrico tem HCl. O ácido clorídrico acaba deixando o pH ácido. Como esta região está ácida, a amilase salivar não consegue funcionar, não consegue realizar a digestão do carboidrato. A digestão subsequente desse carboidrato continua no intestino delgado, porque no intestino delgado ocorre a liberação do suco pancreático, que é proveniente do pâncreas, e o suco pancreático atua em pH básico. Isso acaba neutralizando a acidez do quimo, permitindo a ação da amilase pancreática, que foi liberada junto com o suco pancreático, e essa amilase consegue quebrar o amido em maltoses. A digestão de carboidrato vai terminar com a ação de algumas enzimas liberadas por glândulas presentes na parede do próprio intestino delgado do duodeno, e que também vão atuar em pH básico. Então, a maltase, por exemplo, quebra a maltose em 2 moléculas de glicose. A sacarase quebra a sacarose em 2 moléculas também de glicose. E frutose e lactase quebra a lactose em moléculas menores à glicose. E a galactose. A absorção dos produtos dessa digestão é feita pelas microvilosidades presentes na parede do intestino, que vão levar esses alimentos absorvidos e distribuir para todas as células do organismo. Agora vamos falar sobre a carne da feijoada, como ocorre a digestão da carne no nosso organismo. As carnes são ricas em proteínas. E onde que começa a digestão de proteínas? Na boca não ocorre a digestão enzimática de proteínas, apenas a digestão mecânica, através da mastigação. O primeiro processo enzimático na digestão desse tipo de nutriente vai acontecer lá no estômago. Mas o que acontece lá no estômago? As glândulas da parede do estômago secretam o suco gástrico, que tem ácido clorídrico, que vai deixar o pH mais ácido, e também tem enzimas como o pepsinogênio.
O pepsinogênio é a forma inativa da enzima que é transformada em pepsina ao entrar em contato com o HCl, e a pepsina só atua em meio ácido. Ela quebra a proteína em oligopeptídeos. No intestino delgado, o suco pancreático é liberado pelo pâncreas, que é rico em bicarbonato. Neutraliza o pH ácido vindo do estômago, permitindo a ação de algumas proteases pancreáticas, enzimas que só atuam em pH básico, como, por exemplo, a tripsina e a quimotripsina, que vão quebrar a proteína em aminoácidos. O intestino delgado também libera o suco enzimático, denominado suco entérico, e nele existem algumas peptidases que são enzimas que quebram os oligopeptídeos restantes em aminoácidos que estão prontos para a absorção. No suco entérico está presente também a enzima enteroquinase, que é responsável por converter o tripsinogênio, que é uma enzima liberada pelo suco pancreático na forma inativa, em tripsina, que é a forma ativa da enzima. A absorção dos produtos dessa digestão é feita também pelas microvilosidades. O torresmo também faz parte da feijoada. Como que ele vai ser digerido? O torresmo é um alimento rico em lipídio. Então, como esse nutriente vai ser digerido no nosso organismo? Enquanto mastigamos, as glândulas situadas na superfície dorsal da língua secretam a lipase lingual. E essa enzima não consegue agir na boca porque o pH é neutro, ele só atua em pH ácido. Então, quando deglutimos, a saliva junto com o bolo alimenta a lipase lingual e é levada ao estômago, onde ela pode agir. Portanto, podemos dizer que os lipídios não sofrem digestão na boca. O ácido clorídrico é liberado no estômago devido à presença do quimo, torna ácido o pH do meio, de forma que ativa a lipase lingual e a lipase gástrica, que é secretada pelo próprio estômago. Dessa maneira, as duas juntas conseguem quebrar os triglicerídeos, que é a forma na qual a maioria dos lipídios são encontrados. Então, esses triglicerídeos são quebrados em ácidos graxos e glicerol. No intestino delgado, o suco pancreático vai neutralizar a acidez e permitir a ação da lipase pancreática, que é uma enzima que só age em pH básico. Porém, a ação dessa lipase só é eficiente na presença da bile, que é uma substância produzida pelo fígado e armazenada na vesícula biliar. A bile é uma substância que tem a função de emulsificar os lipídios. Então, ela transforma gotas grandes de lipídios em gotículas menores, facilitando a ação da lipase. A absorção dos produtos dessa digestão é feita pela microvilosidade que estão na parede do intestino e são levadas na corrente sanguínea para serem distribuídas para todas as células do corpo.